a nossa série de estudos que se chama Nome Acima de Todo Nome. Nós estamos estudando títulos e ofícios de Jesus e como estes fazem diferença na nossa vida. E como nós podemos encontrar esperança para viver neste mundo quebrado através dos títulos e ofícios de Jesus. Hoje, nós seguimos no penúltimo sermão, cujo título é Jesus, o Grande Rei. Nós já vimos que Jesus é a semente prometida, semente vitoriosa, que Jesus é o verdadeiro profeta, que Jesus é o único sacerdote, e hoje nós vamos ver que Jesus é o grande rei. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Dos versículos 12 a 19, também conhecido como entrada triunfal. João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Obrigado, irmã. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Mais uma vez, Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações. Que a tua palavra encontre guarida, possamos aplicá-la. Mas para isso precisamos do teu Santo Espírito. Abre nossa mente e coração para a pregação de hoje. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de histórias. Gosto muito de filmes. Não sou um cinéfilo, aqueles que analisam os filmes nos seus pormenores, mas eu gosto de filmes, gosto de histórias. E há histórias que conseguem falar na nossa mente, fazer a gente refletir, mas que também conseguem falar no nosso coração. E de vez em quando, Deus dá uma capacidade para alguns autores escreverem algumas histórias que iluminam a nossa mente, que fazem os nossos olhos brilharem, e despertam e aquecem os nossos corações com verdades muito preciosas, verdades eternas. Talvez seja uma graça de Deus para nos tranquilizar neste mundo tão quebrado. Uma dessas histórias que aquecem a mente e o coração foi brilhantemente escrita por C.S. Lewis, um homem que usou a inteligência, usou a mente para nos mostrar verdades eternas através de histórias. Ele escreveu uma série de livros chamadas Crônicas de Nárnia, as Crônicas de Nárnia. Hoje você consegue comprar aí o volume único, bem baratinho na internet. Esses livros contam a história de um mundo mágico, de um mundo chamado Nárnia, criado e sustentado por um leão chamado Aslan. Mas esse leão, apesar de ser tão forte, tão majestoso, tão bonito, representa algo muito mais profundo. Aslan, esse leão, representa o próprio Jesus em Nárnia. Ele é o Criador
Ele é o Salvador, Ele é o Rei justo, e Ele vai ser o juiz que vai julgar toda aquela terra fantástica. Mas eu quero falar aqui sobre o último livro da série Crônicas de Nárnia, chamado de A Última Batalha. Nele vemos como toda a história daquele mundo mágico vai concluir. Eu não quero dar spoilers aqui, mas eu preciso falar algumas coisas. Um tempo de grande engano chega a Nárnia. Um burro encontra uma pele de leão, veste aquela pele de leão e começa a enganar os narnianos. Um falso rei aparece, contando mentiras sobre quem é o verdadeiro rei. As pessoas se acomodam a um rei falso, outras se revoltam, poucos permanecem fiéis. Mas no fim das contas, Aslan volta, Aslan aparece. E quando ele aparece, tudo muda. Isso é uma grande tônica nos livros das Crônicas de Nárnia. Quando Aslan aparece, tudo muda. Porque ele julga com retidão. Ele desfaz mentira. Ele separa aqueles que o amam daqueles que o rejeitaram. Nesse momento a velha Nárnia desaparece. E ele conduz tudo para uma terra melhor. Uma terra real, uma terra mais bonita, uma terra perfeita. Mas nem todos entram no reino de Aslan. Alguns são deixados de fora. E uma dessas personagens é Susana. Ela foi uma das 4 crianças que aparecem no segundo livro. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Ela estava lá, ela conheceu Nárnia desde o começo. Reinou como justa, como a rainha justa. Mas no fim das contas ela não vai para a terra de Aslan. Por quê? Porque ela decidiu viver como se Nárnia não tivesse existido. Para ela, Nárnia era um conto de crianças, era uma brincadeira que durou uma fase da vida dela. Ela escolheu os prazeres deste mundo. Ela escolheu as vaidades do mundo. Maquiagem, festas, brincadeiras, aparências. Ela zombou daquilo que um dia havia sido sagrado para ela. E no fim das contas, ela se esqueceu do reino. Viveu como se aquele reino não existisse. Por isso Aslan a deixou para fora. Essa história nos faz pensar. Porque apesar de ser uma ficção, ela revela uma verdade profunda, uma verdade que é bíblica. Há um rei verdadeiro. Esse rei há de voltar para julgar este mundo. E no reino dele não entrarão aqueles que esqueceram o modo de vida da terra do grande rei. Aqueles que se esqueceram que esse reino é verdadeiro. Aqueles que se deixaram enganar pelos prazeres e pelas vaidades dessa terra. Por este mundo tão passageiro. Mas aqueles que esperaram o rei chegar, o rei voltar. Aqueles que amaram o rei verdadeiro. Aqueles que viveram para o rei. Esses entram na terra do grande rei. A pergunta é, você ainda se lembra desse reino? Talvez se você fosse um narniano, a pergunta era, você se lembra de Nárnia? Vou deixar mais claro para você. Você se lembra do reino de Deus? Você ainda vive como quem pertence a esse reino? Ou já se deixou levar pelas distrações dessa vida? Ou já se entregou para os prazeres deste mundo? Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus sobre essa realidade. Há um grande rei. Esse rei governa, governará e conquistará tudo. Mas ele será terrível para aqueles que o esqueceram. Mas será glorioso e gracioso para aqueles que o aguardam. O que nós vemos aqui nesse texto é que a semente da mulher, o profeta, o sacerdote, agora cruzam aqui neste momento para revelar aquilo que de Gênesis a Apocalipse é demonstrado sobre Jesus. Ele é o grande rei. Todas as linhas das Escrituras,
toda a linha da história se cruza em Jesus. Toda a linha da história que Deus está escrevendo não é sobre você. Você não é o centro da história. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o último biscoito do pacote. Jesus é, porque Ele é o grande rei. É Ele que vai efetuar a obra dele, a grande obra de salvação e de restauração. A Bíblia é um livro sobre Jesus. No Antigo Testamento, Jesus é prometido, Jesus é predito, Jesus é prefigurado nos sacrifícios, em algumas pessoas. Todo o sistema sacerdotal e sacrificial, todo o sistema de culto é sombra daquele que viria. Nos evangelhos, Jesus é revelado, Jesus é proclamado. Nos Atos dos Apóstolos e nas cartas, Jesus é explicado e pregado. E em Apocalipse, Jesus é esperado. Ele é o centro, porque Ele é o grande rei. Muitas vezes nós vivemos em uma sociedade, talvez você esteja tão incluído nessa sociedade, que você seja como aquele ditado, não é? Parece que tem um rei na barriga. Mas não, você não tem um rei na barriga. Você não é o grande rei. E isso é muito perigoso. Quando nós entendemos quem nós somos, nós precisamos saber e confessar quem é o nosso rei. É interessante que o texto que nós lemos termina dando o contexto imediato do que estava acontecendo aqui. A ressurreição de Lázaro. Poucos dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia, e diante do túmulo daquele amigo dele que havia falecido, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que já estava morto há alguns dias saiu vivo, ainda envolto nas suas mortalhas. O impacto daquele milagre foi imediato. Alguns judeus passaram a crer em Jesus, mas nem todos se alegraram. Os líderes religiosos que temiam a influência desse grande rei se reuniram não apenas para conspirar contra ele, mas para matá-lo. A notícia se espalhou, tomou conta de Jerusalém, multidões procuram Jesus, agora não apenas por causa dos seus ensinos, mas porque aquele homem controla a vida e morte. Porque eles viram com os próprios olhos alguém que estava morto. E é nesse clima dessa expectativa, porque eles estavam reconhecendo, olha, talvez o Messias tenha chegado. Há um fervor religioso, mas há uma tensão política. Porque Jesus entra num jumentinho e haviam profecias. Ainda assim, com tantos sinais, o povo não compreendeu quem aquele rei realmente era. O povo, com toda a sua tradição religiosa, talvez você esteja aqui nessa noite com tanta tradição que você criou na sua mente, sobre quem é Jesus, quem é o rei, porque você tem definido um Jesus, você fabricou um Jesus, e o seu Jesus é muito perigoso, porque o seu Jesus é a sua imagem. Ele segue a sua vontade. E esse Jesus que a gente cria é igual aquele jumentinho que achou uma pele de leão. Parece muito, mas é mentiroso. O verdadeiro rei é aquele descrito nas Escrituras, anunciado, pregado e que precisa ser crido. Mas João mesmo já havia afirmado, não é? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí hoje, com tanta informação que nós temos, às vezes a gente olha assim e diz, não, mas eu não. Eu receberia Jesus. Porque quem eram os judeus? Eu sou mais espiritual. Será? Será que quando Cristo confrontasse o seu reinado, quando Cristo tirasse você do seu trono, quando Cristo mostrasse que no seu coração só há um trono, e só há lugar para um Deus nesse trono, para um rei nesse trono, você continuaria crendo nele?
Jesus, como o Rei Supremo, Ele vem para destruir os falsos reis. Vem para destruir os falsos deuses que nós estabelecemos na nossa vida. Então hoje você precisa se perguntar, será que nós também, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa espiritualidade, com tantos recursos, será que nós também não corremos o risco de não reconhecer Jesus como quem Ele realmente é? João capítulo 12, versículos 12 a 19, não é apenas um relato histórico. É um espelho para nós testarmos o nosso coração. Para examinarmos o nosso coração. Quem nós reconhecemos como Rei? A grande ideia desse texto, a grande ideia que resume e precisamos aplicar em nosso coração nesse texto, é que Jesus é o Rei prometido, que veio em mansidão cumprir o plano redentor de Deus, mas sua realeza continua sendo mal compreendida por corações religiosos que esperam glória sem cruz. Jesus é o Rei prometido, mas a realeza dele continua sendo mal compreendida, porque o homem continua esperando glória sem cruz. Uma religião de graça barata. Aquilo que Dietrich Bonhoeffer tanto denunciou no seu livro Discipulado. Graça barata. Graça sem cruz, graça sem transformação de vida. Isso não é graça, é graça barata. Talvez você conheça um Jesus formado pela sua mente, segundo o seu coração, um Jesus barato. Um Jesus que mais parece uma propaganda de refrigerante, que se amolda à sua vontade. E nós nos esquecemos que Ele é o grande Rei, é Ele quem dita as regras, é Ele quem governa, é Ele o único digno de adoração. E se Ele for removido do seu coração, não existe nada nessa terra, não existe ninguém nessa terra que consiga suprir aquilo que só Jesus supre no seu coração. Você pode buscar isso no namorado, você pode buscar isso no trabalho, você pode buscar isso no status, você não vai alcançar aquilo que só Jesus pode dar, porque Ele é o grande Rei. Ele é tão contracultural que para ir para o trono, Ele teve que enfrentar a cruz. Para enfrentar a morte, para vencer a morte, Ele passou pela cruz. E nenhum outro rei que nós possamos estabelecer na nossa vida foi capaz disso. Talvez você se frustre muito. Talvez você tenha buscado identidade, paz, conforto, razão, alegria, e você não está encontrando. Porque você procura no lugar errado. Você procura nas ideias deste mundo, nas visões deste mundo, segundo o seu querer. Mas todos os reis deste mundo, todos os ídolos que nós estabelecemos em nosso coração, no lugar do grande rei, eles nos frustram em algum momento. Talvez você coloque até coisas boas. Talvez até um filho seja o seu ídolo. Mas eu quero dizer que ele vai te frustrar. Porque ele não é capaz de preencher aquilo que só Jesus, como o grande Rei, pode fazer, que é governar as nossas vidas com justiça, com equidade, com misericórdia, com graça, com santidade. Quer ver? Quer testar se você tem um rei falso na sua vida? Ou talvez você esteja estabelecendo alguém que vai te frustrar e colocando um peso sobre outro. Quando alguém pergunta, o que é tal coisa na sua vida? Talvez para você não, mas para alguns, o que é o seu trabalho? Meu trabalho é tudo. É minha razão. Os meus bens são o meu tudo. Onde eu cheguei é o meu tudo.
O meu filho é o meu tudo. Que dó do seu filho. Porque olha o peso que você está colocando nele. O peso de ser a razão da sua vida. E Jesus, Deus nunca colocou isso. O filho tem um lugar especial no nosso coração. Mas ele nunca vai poder suprir o tudo na nossa vida. Para começar pelo simples fato que ele também é pecador. Assim o cônjuge, assim o nosso trabalho, assim o nosso status. Tem pés de barro. São reis como a visão de Daniel, reis com pé de barro. A não ser que Cristo, a grande rocha talhada, venha e destrua pela base, nós vamos viver uma vida procurando sentido. E posso dizer uma coisa? Um parênteses aqui. Quando ídolos sabem que são ídolos, eles se aproveitam dos seus adoradores. Porque ídolos, falsos reis, são cruéis. Quando alguém sabe que é um ídolo no coração de alguém, o seu coração pecaminoso só pode fazer duas coisas. Ou mostrar que, olha, eu não sou o seu ídolo, ou ele vai se aproveitar de adoração. O rei chegou, mas sem cavalo e sem coroa. A entrada de Jesus em Jerusalém causou comoção. Faltavam 5 dias para a Páscoa. A notícia da presença dele logo percorreu quilômetros entre Betânia e a cidade. Mas o rei não estava vindo com uma coroa na cabeça. Né? A gente pode fazer até um jogo, né? Ele não tinha coroa na cabeça, ele tinha a cruz no coração. O foco dele entrar em Jerusalém era morrer. Ele ia se entregar como sacrifício. A multidão recebe ele com ramos de palmeira. E olha, presta atenção, não era um costume de Páscoa. Isso não está na lei, não era uma descrição que as pessoas deveriam colher os ramos. Mas era um símbolo de algo que havia acontecido algum tempo antes, que foi a vitória dos Macabeus. Os Macabeus foram uma família sacerdotal judia liderada por Matatias, o mais conhecido Judas Macabeu. Eles iniciaram uma revolta contra a opressão dos gregos seleucidas no século II a.C., aproximadamente 167 a.C., durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, o rei que profanou o templo. Ele levantou uma estátua dentro do templo, ele sacrificou um porco dentro do templo, e impôs costumes e a religião pagã. Então os macabeus se levantam, reconquistam o templo, purificam, dedicam, e durante os festivais da vitória dos macabeus, as pessoas pegavam ramos e agitavam. Finalmente chegou a nossa liberdade. Entretanto vieram os romanos. E então surge um novo rei. E eles se lembram, olha, talvez esse seja como aquele que nos libertou dos gregos. Quando eles começam a gritar, Hosana, que viva o rei de Israel, eles tinham uma esperança política. Talvez esse homem agora vai fazer um levante contra Roma. Eles saudavam Jesus como um rei, mas não queriam um Salvador crucificado. Aquela multidão levantava louvores, e esse é o problema da multidão, ir com a multidão, né? A multidão é perigosa. A multidão pode nos levar a fazer coisas sem pensar, sem raciocinar, sem refletir. Mas está no meio da multidão, parece bonito. Vamos saudar o rei, todos saúdem o rei. Meus irmãos, quando nós proclamamos e declaramos e confessamos que Jesus é rei, isso é algo muito profundo.
declarar Jesus como rei é enxergar, é colocar um óculos e dizer: agora eu enxergo quem governa a minha vida. Quem diz o que eu devo fazer ou não. Porque Ele é soberano. Dizer que Jesus é rei é dizer: olha, o Senhor manda em tudo. O Senhor é soberano. Não há ninguém como o Senhor. A única coisa que eu posso fazer é me render. Filipenses, capítulo 2, diz algo muito importante para nós nisso. Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A questão é que isso aqui não é opção. Não é optativo. Não tem um meio termo. Todo o universo reconhecerá quem Jesus é. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O problema é que a gente quer viver o meio termo, né? Senhor, eu não vivo como um súdito, mas eu também não vivo, sabe, em rebeldia. Eu fico na coluna do meio, nem lá nem cá. O problema é que esse texto está nos ensinando é que não tem coluna do meio. Naquele grande dia, todos vão confessar quem Jesus é de fato. Ele é Senhor. Mas aqueles que viveram nessa terra, um tipo de antirreinado, um tipo de ateísmo que é o pior tipo de ateísmo que existe. Sabe qual é o pior tipo de ateísmo que existe? Não é aquele que diz: eu não creio em Deus, Deus não existe. O pior tipo de ateísmo é: eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus Cristo é rei, mas eu vivo como se Ele não fosse. Eu vivo em rebelião. Naquele dia todos confessarão. Uns para a salvação, para entrar, porque viveram a sua vida como súditos deste rei. Outros terão os seus joelhos dobrados. Vai ter que reconhecer: Jesus é Senhor, mas para condenação, porque o negaram a vida inteira. Jesus é Senhor, Jesus é Rei, não pelo que nós sentimos. O reinado de Jesus não depende do que você sente, do que você faz, do que você fala, mas por causa de quem Ele é. Ele é absoluto, Ele é Rei, e um dia todo o joelho se dobrará. Talvez você levante o seu nariz em arrogância. Não, na minha vida quem manda é eu vivo como eu quero, do jeito que eu quero. Um dia Deus vai dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Por isso é melhor você fazer agora, por confissão, por adoração. Senhor, o Senhor é Rei. Não depende da minha opinião. O Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor controla todas as coisas. Eu preciso do Senhor, porque não é a minha vontade. A minha vontade só me frustra. A minha vontade não estabelece coisas eternas na minha vida. Ou você confessa Jesus Cristo como Rei nessa terra, ou você não entra. Confessar Jesus como Rei é muito mais do que uma declaração pessoal. É tomar a cruz dele. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele diz que há um custo. Quem quiser seguir a mim, negue-se. E Lucas faz questão de colocar um adendo. Dia após dia, tome a sua cruz e me siga.
E a sua cruz não é aquele sofrimento, não é aquele defeito que você tem. Eu carrego uma cruz, uma doença, uma pessoa. Não, isso não é cruz. A cruz é a vida de Cristo em nossa vida, nos moldando, nos santificando para Ele. Ou você compreende essa grande verdade, ou você se rebela. Ou você vai viver do jeito que você quer, segundo o seu reinado. Mas no fim só um rei que vence. Muitos viram sinais. Muitos viram o que Jesus fez. Mas poucos enxergaram o rei. Às vezes é fácil nós enxergarmos sinais. Mas será que nós conseguimos ver além do sinal? O sinal aponta para algo maior. O texto no versículo 16 diz que os discípulos ficaram confusos naquele momento. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Mesmo andando com Jesus, caminhando com Cristo, aquelas pessoas, os discípulos ali passaram por dúvidas, passaram por incertezas. Eles não entenderam o que estava acontecendo naquele momento, por que aquele rei que estava sendo louvado estava indo para a morte. Nós também, como discípulos, às vezes não entendemos o que Deus está fazendo. Como Ele está guiando a nossa história. Isso nos ensina a ter paciência, né? Ter calma. Talvez a gente não entende agora. A cruz, naquele momento, a cruz de vergonha, de humilhação, para eles foi confusão. Às vezes só depois, com paciência, com a palavra, com o Espírito Santo, nós conseguimos enxergar com clareza os propósitos de Deus para nós. Mas aí que está a fé. É confiar. Eu sei que o meu Redentor, Ele vai guiar todas as coisas para a sua vontade. É como Jó, no meio de toda aquela luta, depois de ver o que Deus pode fazer, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Meus irmãos, Jó, muito tempo antes de haver qualquer expectativa de ressurreição, Jó era contemporâneo de Abraão. Até aquele momento não havia ressurreição, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele se levantará, ainda que eu morra, eu posso confiar nesse rei. E o próprio Jó vai dizer, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando. Talvez você goste e confie no rei enquanto ele te dá coisas boas. Talvez você fique alegre com esse rei quando ele te dá um carro novo, quando ele te dá um emprego, quando ele te dá uma namorada, quando ele te dá qualquer coisa. Mas ele continua sendo o rei quando ele nos dá um diagnóstico. Ele continua sendo o rei quando a morte bate na nossa porta, quando o desemprego bate, ele continua sendo o rei, ele continua nos ensinando, confie em mim, apenas ouça a minha voz. Tudo isso acontece para te mostrar, eu sou o rei. Quando as dúvidas batem, a gente tem que se afastar da multidão às vezes. Ouvir a voz do rei. Nenhum dos súditos do rei se perdeu até hoje. Todos ele levou salvo, são e seguro ao lar. Será que nós temos dado tempo ao Espírito Santo? Confiado na palavra, confiado na igreja, na comunhão dos santos que Deus colocou na nossa vida? Ou eu quero ser um rebelde sem causa,
um súdito sem reino, um rei da própria vida. Olha para a multidão, completamente entusiasmada, mas superficial. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal milagre, tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Mas por quê? Porque foi movida pelo espetáculo da ressurreição de Lázaro, que foi algo realmente espetacular. Mas a multidão que seguia Jesus era apenas euforia. Não tinha discernimento. Talvez você está seguindo Jesus por euforia. Porque você viu alguém. Porque você está vendo a turma. E se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer é nos tirar da multidão. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ele para toda aquela multidão e tira ela. E traz ela para perto. O Senhor precisa nos tirar das multidões. É possível, e por isso que é o perigo da multidão. É possível estar no meio da multidão que celebra Jesus, mas não ter sido transformado por Ele. Seguir Jesus por empolgação, por um milagre, por um benefício, é muito perigoso, meus irmãos. Isso revela uma fé rasa, baseada em espetáculo. E o coração humano gosta de espetáculo. E não na cruz. Nós precisamos seguir Jesus, o nosso Rei, porque Ele passou pela cruz. Porque Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Evangelho sem cruz não é evangelho. Não há salvação sem cruz. O entusiasmo, a empolgação, o barulho não gera frutos eternos. Precisamos nos examinar com muita sinceridade. Será que Jesus é Senhor sobre a nossa vida? Ah, pastor, eu aceitei Jesus como Salvador, mas ainda não como Senhor. Esse foi um debate que aconteceu com o John MacArthur, que faleceu essa semana, e ele escreveu um livro sobre isso. O Evangelho segundo Jesus. As pessoas acham que podem, não, Jesus é meu Salvador, mas dá para continuar vivendo do jeito que dá, sabe? Dá para continuar vivendo de qualquer jeito. Entusiasmado, empolgado, mas sem viver, permitindo que Jesus realmente governe. Entregando a sua vida para Ele, custe o que custar. Mas entregar a vida para Jesus é perigoso, porque quebra os nossos falsos reis. Olha os fariseus ameaçados, frustrados, versículo 19. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo vai atrás deles. Eles queriam aquela adoração que pertence só a Jesus. Eles estavam com medo de perder o seu trono. Diante do crescimento dessa popularidade de Jesus, os fariseus tensionam, intensificam. Agora precisamos eliminá-lo. Porque esse Jesus que é Senhor é perigoso. Esse Jesus é contracultural. Ah, pastor, mas é nossa cultura. O Evangelho é supracultural, está acima da nossa cultura. Ah, pastor, mas é coisa de família. Ele veio para quebrar isso, porque ele diz que se a gente amar mais a nossa família, a gente não é digno dele. Se nós tivermos que botar numa balança, e a minha família, ou seguir a Jesus, e a minha família for mais pesada do que seguir Jesus, eu não sou digno dele. Ah, pastor, mas eu preciso alcançar o meu status. Eu preciso alcançar a minha estabilidade. Então você é rei da sua vida. Então você acha que você tem todos as fórmulas, tudo que você precisa para saber o seu futuro.
E para garantir o seu futuro está nas suas mãos. Lê do engano. Lê do engano. A gente pode até criar um coração religioso. Mas o problema é que o coração religioso tem medo de perder o controle, de perder espaço, e sempre se incomoda com a verdadeira glória de Cristo. Os fariseus não rejeitaram Jesus por falta de provas, eles tinham todas as provas. Mas por orgulho, por autodefesa, isso confronta a gente. E eu espero que confronte você. Porque talvez você esteja resistindo Jesus como Senhor, porque você acha que o ambiente religioso pode te salvar. Talvez você não viva como um seguidor do grande rei, porque você tem medo de perder o seu lugar, porque você tem medo de perder o seu jeito, porque você tem medo de perder o seu poder, porque Jesus vem e nos faz novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O cristão vive em novidade de vida. Ele não pode mais viver segundo a carne, ele não pode mais viver segundo o pecado. Cristo vem quebrar as correntes do pecado. Mas como, se não me engano, foi o Jonas Madureira que disse, não acho estranho se você abrir a cela e o prisioneiro estar tão confortável lá dentro que ele não vai querer sair. Talvez você esteja muito confortável no seu lugar, do jeito que você vive. Talvez Jesus não te incomoda, porque na sua vida, para você ele não é rei. Ele é um cara legal, faz uns milagres, tem umas coisas boas, mas ele não é rei. Talvez ainda não seja na sua vida, mas ele governa o universo. E ele vai voltar, e ele vai separar os seus súditos. Talvez você não queira dobrar os seus joelhos para ele hoje, mas vai chegar o dia que ele vai forçar os seus joelhos e eles vão ser dobrados. Será que Cristo tem reinado de fato? Ou a gente está lutando para manter o nosso reinado? Talvez o seu problema que está te levando a não entender a sua realidade, quem você é, a sua identidade, seja porque você está lutando com o Cristo que é rei. Você está querendo ser rei. Você quer controlar os seus planos, não quer entregá-los a Cristo. Quer ver, pais, isso aqui é para os pais, quer testar se você realmente confia em Jesus como o rei da sua vida? Geralmente a gente ora assim, Senhor, faça do meu filho a sua vontade. Faça o seu querer na vida do meu filho. Aí o filho chega e diz, pai, mãe, eu quero ir para o campo missionário. Não. Vai fazer outra coisa. Você pode ser tudo. Missionário, pastor, não. Ué, mas tu não orou? Para Deus fazer o que quiser da vida dele. E eu estou dando um exemplo assim muito... Talvez o seu filho queira ser um bom crente, mas você não está investindo nele. Mas você não gasta tempo levando-o a reconhecer que só Jesus é rei. Você deixa o seu filho ser o reizinho da sua casa. Uma palavra para os filhos. Você pode ser muito bonitinho, pode ter tudo, você não é rei. Pais, você precisa mostrar que na sua casa o rei é Jesus. Apresente o reinado de Cristo para os seus filhos desde cedo. Viva realmente como Cristo, com Cristo como rei. Senão, o que vai diferenciar você dos fariseus, que conheciam os milagres dele, via tudo que ele fazia,
mas apenas tinha Jesus como uma ameaça. Hoje você tem a oportunidade de reconhecer Jesus como uma ameaça muito boa. Senhor, eu preciso que essa ameaça toque no meu coração. Eu não quero ser o rei da minha vida. Eu quero que o Senhor me controle. Eu quero que o Senhor guie os meus passos. Eu não sei para onde o Senhor vai me levar. Eu não sei por quais caminhos esse rei vai me levar até aquele lugar que ele preparou para mim. Mas eu posso descansar que o rei estará comigo e isso basta. Isso é suficiente. Nós temos um rei, nós temos um grande rei, que sendo Deus, se tornou servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. O que mais você pode querer? Talvez você está procurando ser amado por alguém, por uma comunidade, pelos seus pais, pela sociedade. A maior prova de amor que você pode ter é um rei que morre por você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que rei que morre por inimigos do seu reino, para fazê-los seus súditos, integrantes desse reino. Pense, Jesus é rei sobre a sua vida? Ou você é o reizinho da sua vida ainda? O melhor lugar onde nós podemos encontrar graça e misericórdia é aos pés do trono do Rei, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque Teu Filho é o Rei que vem até nós. Nenhum outro rei nessa terra nos daria sequer atenção. O Teu Filho entregou a própria vida para nos salvar. Nós que não somos merecedores, indignos. Nós éramos rebeldes. Nós éramos contrários ao Seu reino. Mas em Sua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Não vendo em nós qualquer coisa, mas simplesmente por Sua bondade e misericórdia. O Senhor nos escolheu. O Senhor enviou Teu Filho para morrer por nós. Possamos viver como súditos do grande Rei. Ó Deus, vai chegar o dia que Teu Filho vai separar súditos de rebeldes. Mesmo aqueles rebeldes tão religiosos, o Senhor vai separar. Mas ainda há tempo. Incomoda corações rebeldes. Faz deles Teus súditos, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.